Ações baratas com potencial de crescimento. Onde a gente consegue isso? Fica até o final, onde eu vou passar duas ações um pouquinho diferentes, onde a gente vai entender o racional de cada uma, onde os fundamentos indicam ações baratas com alto potencial de crescimento. Então, caso você tenha caído de paraquedas, sou o Francisco do canal Mente de Holder. Muito bem-vindo por aqui, aproveita, te inscreve aqui embaixo. Toda semana análise sobre investimentos, finanças, longo prazo, análise de ativos que vai te ajudar na carreira, na jornada de investidor. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo! Antes de tudo, é sempre bom a gente falar que a parte em relação à precificação aos preços, eu sempre digo, quanto menores os preços, menores os riscos. Porém, o fato do preço ser menor indica que o mercado não vê com grande potencial essa ação, esse case. Então é sempre importante a gente ter ciência, basicamente pelos fatos que o mercado não está vendo, não significa que uma ação não tenha potencial de crescimento. Então esses são os dois pontos em que eu gosto de falar. Quanto menores os preços, menores os riscos. Claro, às vezes demora para maturar um pouco do case, da ação, da precificação, do amadurecimento do projeto. E o outro fato é que a gente tem muito potencial de crescimento, mas às vezes demora um pouco para se concretizar. Então a gente precisa ter calma, precisa ter ciência, até porque alguns fatos, algumas ações dependem tanto de riscos micro, digamos assim, que é da operação da empresa, e alguns riscos macro, que eu vou entrar mais a fundo no setor. Então, o primeiro papel que eu passo para vocês é a Gafisa. Essa mesma, a companhia vem de um prejuízo forte nos últimos anos, está tendo um turnaround, uma remodelação do projeto, e eu quero falar um pouquinho mais sobre esse case com vocês, principalmente para ser a primeira das ações baratas com potencial de crescimento. Então, para a gente exemplificar um pouco desses fundamentos, vamos entrar mais a fundo nos números da Gafisa para explicar o racional do porquê ela é uma das ações baratas com potencial de crescimento. Bora lá! Hoje a gente pode ver que a Gafisa vale mais ou menos 1,4 bilhões de reais. Isso basicamente, um dos pontos importantes que a gente tem que ter ciência no papel é que ela está com patrimônio líquido negativo. O que isso quer dizer? Consecutivos anos de prejuízo, onde os sócios têm que aportar capital para conseguir gerar a operação. Então a gente pode ver que a companhia sofreu bastante nos últimos 5 anos, isso quer dizer que a companhia está com patrimônio líquido negativo. Também a companhia negocia numa relação preço-lucro de menos 10,7, ou seja, o fato dela ter prejuízo nos últimos anos indica que a companhia está numa relação negativa de preço-lucro, o que traz ela para um cenário barato versus o potencial de crescimento. Também a companhia negocia numa relação EV/EBITDA de 144 vezes. O que quer dizer isso, Francisco? A gente pode ver que EV é a relação do valor da companhia e o EBITDA da empresa. Como é que a gente calcula esse caso? Ele mostra quantas vezes o valor da empresa, que é o valor de mercado, mais o caixa, menos as dívidas, vale em relação ao EBITDA. Então, esse indicador que está em 144 vezes, ele vale muito mais, principalmente porque o EBITDA da companhia está muito baixo. No último ano, ela reportou um EBITDA positivo, porém muito aquém do esperado e do que realmente a companhia vale de valor de mercado. Outro ponto também, a companhia está negociando hoje abaixo do valor patrimonial, ou seja, o preço VPA está em 0,90. Então, se a gente for comparar todo o patrimônio, todo o valor patrimonial dos ativos dela, o preço dela está abaixo disso. É um ponto importante que a gente tem que ter ciência, além de uma relação dívida-líquida de 27 vezes. Isso é muito alto, ou seja, isso indica uma ação barata com potencial de crescimento. Porém, é um case arriscado, onde a gente precisa ter ciência do turnaround da companhia. A gente pode ver que nos bases dos fundamentos não são fundamentos interessantes, fundamentos de empresas boas, digamos assim, mas isso indica uma ação barata versus o potencial de crescimento. E por que ela tem o potencial de crescimento? Vou explicar para vocês aqui, principalmente para a gente ter ciência em relação aos fundamentos dela e versus o potencial que ela tem para o futuro. Hoje, a companhia está com uma margem líquida de menos 8,7, ou seja, ela está bastante endividada, principalmente pelo fato de não ter tantos lançamentos nos últimos anos, com uma equipe extremamente desfalcada, não tinha uma gestão definida. Isso é muito ruim para uma incorporadora não ter lançamentos e ter uma equipe extremamente desfalcada. Em paralelo, a companhia vem passando por um forte processo de reestruturação, onde eu cito 4 pontos extremamente especiais da operação. A primeira é que as dívidas estão sendo repaginadas, ou seja, ela está caminhando para uma posição de caixa líquido. A gente pode ver uma melhora desse indicador ao longo dos últimos trimestres. Também uma reestruturação do controle. Isso indica que, claro, os projetos demoram a ser amadurecidos, porém essa reestruturação é super importante para o papel. A gente pode ver também, e eu vou entrar mais a fundo, os lançamentos voltaram a aparecer, ou seja, a construtora ganha dinheiro com o lançamento. Isso é que faz ela ganhar dinheiro. Então, à medida que isso vai aumentando, a Gafisa
tem um potencial de crescimento versus o preço que ela está sendo negociada hoje. Além disso, a companhia está fazendo novas aquisições, ou seja, comprando terrenos, está com um estoque bom de terrenos para o curto e médio prazo, que é um ponto importante da gente ter ciência. Para ilustrar um pouquinho mais essa tese, esse racional, vou trazer aqui para vocês 3 dados super importantes que demonstram também onde a companhia está crescendo e essa virada de página, ou seja, turnaround, repaginação das dívidas e também aumento de lançamento. Bora lá para a tela! Fala, o primeiro dado para vocês é as vendas brutas, ou seja, consequentemente, com os novos lançamentos, a companhia está conseguindo ter mais vendas brutas em relação ao seu potencial de terrenos. Então a gente pode ver que nos últimos trimestres a companhia aumentou muito as vendas, ou seja, isso acarretando numa volta de receita, no aumento de receita. Consequentemente, com o aumento de receita, a gente pode ver uma melhora do lucro líquido. O lucro líquido ele ainda está negativo, ou seja, em 2019 a companhia teve um lucro líquido negativo de 37,5 milhões de reais. E no ano de 2020 a companhia fechou com 18 milhões de prejuízo líquido, ou seja, uma melhora de 19 milhões versus o último ano. Isso indica que a companhia está conseguindo fazer uma retomada das suas operações, do seu desempenho financeiro, que é um dos pontos que eu trago aqui para vocês. Desempenho financeiro importa e é super importante. Trago para vocês um pouquinho aqui da receita líquida, onde a gente pode ver o aumento da receita líquida. Consequentemente, a companhia também está conseguindo trazer uma melhor relação de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Fechou em 20,5, uma melhora de 15 pontos percentuais. Importante esse caso onde a gente traz o desempenho financeiro da Gafisa para explicar um pouquinho mais a tese, o racional dessa companhia. Outro ponto que a gente tem que levar em conta no papel são os riscos macro da operação. A gente sabe que as incorporadoras são muito dependentes de financiamentos e também de uma taxa de juros mais baixa, onde as pessoas querem comprar mais imóveis, principalmente pela baixa atratividade da renda fixa. Então a gente precisa levar em conta tanto os riscos micro da operação da Gafisa, assim como os riscos macro da operação de cada construtora e incorporadora. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de frisar, os riscos micro e os riscos macro. Dentro do risco micro, a gente pode ver que a companhia hoje ela negocia abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, tem um potencial de crescimento muito grande. Por que eu digo isso? Caso a companhia venda todo o seu patrimônio, todos os seus ativos, ela já vale mais do que o preço atual dela em ação. Isso quer dizer que ela vai ter um potencial de crescimento? Com certeza não, mas é uma tendência, é um potencial da companhia conseguir fazer esses movimentos. Só para a gente exemplificar, em 2016, na crise da Petrobras, ela estava também abaixo do valor patrimonial. E esse é um ponto que a gente tem que ter ciência, ou seja, a companhia chegou a bater R$5 mais ou menos e hoje está sendo negociada a 25, num patamar extremamente, ou seja, teve um potencial muito grande. Além disso, a companhia também está com estoque muito bons de terrenos, o que corroboram para ser uma ação barata com potencial de crescimento. E esse é a primeira ação que eu trago aqui para vocês, Gafisa. Aproveitando, se esse conteúdo está te ajudando, te inscreve aqui embaixo no canal. Eu sei, isso é chato, mas ajuda muito ao conteúdo chegar a mais pessoas na tua jornada de investidor e também a gente conseguir chegar a mais pessoas, ajudar para esse olhar de longo prazo, principalmente para trazer uma jornada melhor e melhores decisões de investimento para você. Então aproveita, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, que isso ajuda muito. Então, pessoal, falei primeiro da Gafisa, agora vamos falar de outro papel que está dando o que falar na Bolsa Brasileira. É a Iven, código IVEN3. E por que eu falo dela? Ao contrário da Gafisa, que é uma construtora de baixo padrão, a Iven já é diferente, ou seja, ela está focada em outros mercados, com operação principalmente no estado de São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Ela é uma construtora, uma incorporadora focada em empreendimentos de médio e alto padrão. E a gente pode ver essa diferença entre os cases, ou seja, a Gafisa está num case de estruturação e a Iven, o potencial de crescimento ainda muito forte, dados os lançamentos e onde a companhia também está inserida. Eu vou explicar um pouquinho mais do porquê que eu acredito que essa é uma ação barata com potencial de crescimento. Para a gente começar a exemplificar o caso, deixa eu trazer alguns dos fundamentos dos números da Iven para a gente trazer um pouquinho mais do potencial dela. Bora lá para a tela. Hoje a companhia ela vale mais ou menos 2,2 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. A gente pode ver que ela já tem um bom valor de mercado. É uma companhia que cresceu bastante nos últimos anos. Também ela conseguiu fazer uma distribuição de dividendos boa para a questão de incorporadoras. Eu vou entrar mais a fundo nesse item aqui também. Aproveitando, a companhia relaciona uma relação de preço-lucro 149 vezes. É esticado? É muito esticado. Mas a companhia está conseguindo fazer entregas interessantes e o ponto que eu sempre falo, preço-lucro indica os lucros passados, mas aqui a gente está procurando lucros futuros, onde a gente vê um potencial grande, mesmo com esse indicador estando um pouco esticado, a gente nunca pode olhar um indicador isolado.
Também, a companhia negocia numa relação EV/EBITDA, que eu expliquei anteriormente, de 7,4, é uma relação extremamente interessante, além de preço-valor patrimonial de 1,20 vezes. Como eu falei do yield, a companhia também tem um yield de 1,4%, o que demonstra que ela fez alguns repasses, alguns pagamentos de dividendos, principalmente pela sobra de caixa, que é um dos principais pontos do porquê que eu trago essa companhia aqui para vocês. Além disso, a companhia negocia numa relação de dívida líquida EBITDA de menos 2,98. O que é isso? A companhia ela possui mais caixa do que dívida, e isso é extremamente saudável para uma incorporadora. A gente pode ver que a companhia ela tem caixa, e o que ela consegue com isso? Fazer aquisições de ótimos terrenos, acelerar alguns lançamentos, onde ela vai ajustando os lançamentos conforme os trimestres vão passando, e a companhia tem capacidade de investimento, capacidade de aquisições, capacidade de fazer pagamentos de dividendos, que é um dos principais pontos que a companhia está fazendo para uma incorporadora. Então aqui a gente vê uma ação com beta alto, assim como uma companhia com caixa maior do que dívida. Importantíssimo esse ponto, e é uma das principais razões do porquê que eu trago a Even como uma ação barata com potencial de crescimento. Além disso, a companhia vem crescendo mais ou menos 20% nos últimos 5 anos, com uma margem líquida de 3,2%. Agora que eu expliquei um pouquinho mais dos fundamentos do racional e também a parte da companhia onde a gente vê os números dela, vamos entrar mais a fundo na estratégia, no que a companhia vai fazer, pretende fazer para ter esse potencial alto de crescimento versus o valor atual da ação. Vamos lá para a tela, onde eu falo um pouquinho mais desses pontos. Vamos lá! Hoje, a companhia, a gente pode ver que a companhia está com uma estratégia muito forte em São Paulo, com a marca Even, além da marca Melnick no Rio Grande do Sul, onde tem uma participação de 44%. É uma grande incorporadora que tem operação no Rio Grande do Sul, ou seja, quase 50% do mercado fica vinculado a essa marca no estado do Rio Grande do Sul. Agora eu trago para vocês a parte da dívida líquida sobre patrimônio líquido. Olha essa melhora do indicador. A gente vê ano após ano essa dívida líquida sendo baixada em relação ao patrimônio líquido da incorporadora. A gente vê melhora dos indicadores de endividamento. E o que quer dizer isso? A companhia ela tem mais capacidade de investimento, capacidade de aquisição de terreno e capacidade de adquirir outras incorporadoras. Ponto super importante e que demonstra um potencial alto de crescimento para ela. Além disso, a companhia vem trazendo melhora das margens de lucro e margem líquida. Aqui nesse gráfico a gente vê a melhora do lucro líquido. A companhia está fechando com uma margem líquida de 25,8%. O resultado de 2020 foi extremamente impactado pelo efeito da venda do Rio de Janeiro, ou seja, agora com a descontinuidade da operação do Rio de Janeiro, a companhia pode focar nos mercados lucrativos, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde ela tem grande potencial e uma estrutura extremamente robusta, um time muito bem ajustado para conseguir fazer novas entregas, consequentemente geração de valor e valorização do papel. Outro ponto que eu gosto muito aqui também é o duration do estoque. O que quer dizer isso? A gente pode ver uma comparação entre o duration do estoque em meses. Isso é o que? É quanto o banco de terrenos, digamos assim, da construtora comporta, ou seja, ela tem menos de 1 ano de estoque. Então provavelmente ela vai fazer novas aquisições de terrenos, novas aquisições dos estoques para conseguir fazer novos lançamentos. Então isso ela vai conseguir fazer principalmente porque ela tem mais caixa do que dívida, demonstrando uma capacidade de investimento. Aqui a gente vê dois casos de ações baratas, tanto a Gafisa quanto a Even. A gente vê dentro das incorporadoras, que elas estão inseridas dentro do setor que é muito pujante no Brasil, onde tem outros grandes players que eu vou falar nos próximos vídeos, mas a gente vê duas diferenças grandes, que é a parte de uma incorporação de médio e baixo padrão e outra de médio e alto padrão com a construtora Even. Então são dois cases interessantes, importantes e que tendem a surfar muito agora nessa nova retomada e recuperação da economia brasileira. Além disso, uma companhia tem grande potencial de turnaround, ou seja, de conseguir revisar a parte das dívidas da operação, que é o caso da Gafisa, e a Even com potencial grande de crescimento para os próximos lançamentos, onde ela tende a fazer novos e bons investimentos, além dos terrenos onde ela tem hoje serem terrenos nas melhores regiões, tanto de Porto Alegre quanto da cidade de São Paulo, que é onde é o foco das duas operações. Então, com base nisso, eu passo esses dois papéis como ações baratas para potencial de crescimento. Aproveitando, gostou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários qual ação prefere, até sugestões para os próximos vídeos, que eu gosto muito dessa interação com vocês. Vou indo nessa, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Te inscreve no canal e até mais!